Estamos começando mais um MapaCast, esse podcast que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Para quem não me conhece, o meu nome é Edja Godoy. Estou aqui com algumas pessoas ilustres que vamos falar sobre o Senac, essa instituição aí fortíssima no nosso país e que muitas vezes pouco sabemos sobre ela, né? Já se inscreve aí no nosso canal, dá um like nesse vídeo, porque pode ter certeza que vem muita informação agora pela frente, viu? Vamos embora conhecer essas duas pessoas que vão nos enriquecer essa noite. Primeiramente, começando por esse administrador de empresas, engenheiro civil e especialista em gestão de equipe, comunicação, marketing e varejo. Há 20 anos atuando como gestor de pequenas, médias e grandes empresas. Anteriormente, foi gestor do SESC. Participou de implantações de algumas unidades aqui no estado de Pernambuco e atualmente ele é gestor aqui do Senac, no Agreste Meridional, atuando em 35 municípios. É casado com Luciana, pai da Bia e do Bernardinho, mas é natural de Recife, viu? Seja muito bem-vindo, Dimas Freitas. E ela, que é formada em gestão financeira, com especializações nas áreas de gestão de negócios e pessoas, administração organizacional e inovação. Estou precisando de uma pessoa dessa, acho que vou contratar ela para cá. A rainha da organização, estou precisando, viu? Docência do ensino superior em ciências políticas, consultora em gestão de... Eu gosto de falar assim, João, com o jeito que tem um currículo que é meia hora só de apresentação. Que aí eu vou ficar mais inteligente. Consultora em gestão de talentos analistas comportamental do DISC, coordenadora pedagógica do Senac Garanhuns e idealizadora do projeto Empregos Garanhuns. Menino, sejam muito bem-vindos ao MapaCast, Kedna Barros e Dimas Freitas. Muito obrigada pelo convite, já. É uma honra. Vamos lá, primeiramente, o que é o Senac? Né? Vamos falar aí o que é essa instituição, que muitas vezes a gente passa ali pela porta, né? Sabe que temos cursos profissionalizantes, mas muitas vezes a gente não sabe o que está por trás, né? Enfim, por exemplo, 35 municípios são atendidos por essa unidade daqui de Garanhuns. Isso, é muita perfeito. Gente, né? Primeiro quero agradecer, Ed, a oportunidade da gente estar aqui. Fiz o possível para estar aqui, né? O dia foi bastante corrido, mas não poderia deixar de homenagear aí o MapaCast. Parabéns pelo muito projeto. E falar um pouquinho do Senac. O Senac, o sistema, faz parte do Sistema S, né? Hoje a gente tem a Federação do Comércio de Pernambuco e temos o SESC e o Senac. Então, falar um pouquinho do sistema é a minha paixão. Quando eu recebi o convite para estar dentro do Senac, sabendo que o Senac tem esse trabalho engajado, junto com os empresários do comércio, levando ali a educação profissional, foi muito gratificante. Então, falar um pouquinho do Senac é uma instituição que já está há 77 anos no mercado, levando a educação profissional. Seria um pouquinho para você do que a gente vai poder detalhar, né? Daqui a pouco. Há muitos anos, de fato, né? 77 anos é muita história. 27 anos. Muito Há 27 tempo. anos, nós inauguramos a escola aqui em Garanhuns. Hoje o Senac ali em Garanhuns fica ali pertinho do Euclides Dourado. Você deve conhecer, próximo da academia. Sim. E a gente consegue atender os 35 municípios do Agreste. Então, assim, Kedna, Maísa, toda a equipe do Senac, a gente corre bastante para poder dar o apoio para essas empresas do comércio de bens, serviço, turismo e outras que queiram também participar junto com a gente em alguns dos diversos programas que a gente tem. Nossa, é muita coisa, né, não, Kedna? É, sim. E como vocês, primeiramente, se envolveram, né, com o Senac, Dimas, que já disse um pouquinho que foi convidado, né, a estar à frente desse projeto aqui na cidade, né, como gestor hoje atualmente. Mas eu quero saber um pouquinho da trajetória, né, aí de vocês a essa instituição. A minha trajetória dentro do Senac, né, começou em 2008, quando eu ingressei como aluna, né? Porque naquela época eu entendia que eu queria trabalhar com educação, mas eu não queria uma educação tradicional. E aí, fazendo pesquisas para saber quais as empresas que eram mais, né, bem colocadas no mercado, eu encontrei o Senac.
E aí, para eu entender como era a dinâmica do Senac até conseguir entrar e trabalhar, eu fui ser aluna. Nossa. E fui aluna do Senac Maceió. E lá dentro, eu descobri mais ou menos como era que participava do processo seletivo para poder começar a trabalhar. E naquela época, eu já vinha embora para Garanhuns, né? Já estava tudo certo de voltar de Maceió para Garanhuns. E foi quando eu comecei a buscar o Senac também para aprender, porque eu tinha uma loja de cosméticos na época, e fui para o Senac aprender no curso de automaquiagem, que foi onde eu aprendi as técnicas para levar na loja que eu tinha e que eu formava as pessoas que vendiam os nossos produtos, né? E aí, como aluna do Senac Garanhuns, eu comecei a ver de que maneira eu poderia entrar, né? E ingressei em 2011 no Senac como instrutora, só que era por contrato, por tempo determinado, né? Então, a gente atendia uma demanda, acabava ali aquele contrato, passava 6 meses fora, depois eles chamavam. Só que havia momentos que não chamavam também, porque não tinha demanda ou tinha outros professores ali para atender. E aí, o ano passado, eu entendi que era o momento de sair um pouco da sala de aula e ir para a parte de gestão, né? E aí eu participei do processo seletivo para a coordenação pedagógica, né? Que foi em Recife, para poder vir para cá. Aqui, né? Mas assim, tive as vivências enquanto aluna, enquanto instrutora, e agora... Você conheceu ali... Porque eu entendi que para eu poder estar onde eu estou hoje, eu tinha que conhecer aquele contexto, né? Não adiantava eu almejar estar em um lugar que eu não conhecia os valores daquela organização, né? Não sabia se estava alinhado com aquilo que eu queria para a minha vida profissional. Sim, e você foi bem visionária, né? Começou ali como aluna e já depois você já começou, poxa, eu quero trabalhar aqui, me identifico, né, com isso. Nas 2 escolas que eu trabalhei, né, de curso profissionalizante, eu segui essa trajetória, né? Porque às vezes a gente almeja um degrau muito mais alto e a gente esquece que para chegar lá em cima a gente tem que seguir, né, cada degrau em seu tempo. Um processo, né? Exatamente isso. E o Senac, né, hoje, como ele contribui aí, né, de forma direta mesmo com os profissionais e os seus desenvolvimentos aí de habilidades. Quantos são os cursos, né? Quantos cursos tem, né? Você pode falar, são inúmeros, né? Eu posso dizer que são centenas de cursos. Centenas. Porque também a gente, além do presencial, né? Porque é algo que muitas vezes a população não entende, né? A gente tem a estrutura física do Senac aqui em Garanhuns, atendemos lá na estrutura física, só que a gente trabalha também em parceria com outras instituições, né? Certo. Então, essas parcerias fazem com que a gente saia daquela estrutura e leve o Senac para qualquer lugar que seja contratado o nosso serviço, né? Além disso, a gente tem a parte do EAD, né? Então, nós temos uma organização e um plano de curso que atende qualquer tipo de aluno. O aluno que é do presencial vai encontrar no Senac também. O aluno que é do remoto, que é do EAD, também vai encontrar no Senac. E aí vocês podem falar um pouquinho para a gente desses cursos, né? Eu sei que são centenas, mas quais os mais procurados, por exemplo, aqui na nossa região? Aqui em Garanhuns a gente é muito forte a aprendizagem, né? Nós temos turmas de aprendizagem que o nosso modelo de trabalho com aprendizagem é bem dinâmico, né? Porque o que é que diferencia o Senac de outras instituições ou de instituições mais tradicionais? Nós temos uma metodologia própria. Então, o aluno dentro da nossa escola, ele é o protagonista da sua aprendizagem. Isso não quer dizer que tire do instrutor a autonomia e o protagonismo do instrutor. Não é sobre isso, mas o aluno, ele participa diretamente dessa construção da aprendizagem. Então, a gente tem aprendizagem na área de vendas, na área administrativa, e agora, para 2024, nós estamos com aprendizagem comercial também,
né? Muito bom. Além disso, nós temos os cursos técnicos. Sim. Que aqui em Garanhuns a gente teve uma turma de logística, estamos com 2 de segurança no trabalho, né? Bom. E enfermagem também é o nosso carro-chefe, né? Então, aprendizagem e enfermagem. A enfermagem é muito forte aqui, né? Muito forte. Gente tem muitas, assim, já tivemos muitas turmas de enfermagem dentro do Senac. Hoje, de enfermagem, nós temos 2 na unidade daqui de Garanhuns. Sim. E temos mais 2 turmas funcionando na Carreta Escola, que fica em Arco Verde. Que massa. E você roda muito, né? Hoje você estava por onde? Por Pesqueira, por não sei... Mas eu chego aí, Ed, eu amei. Chega mesmo para nós gravar. Deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo aqui e lhe presentear com uma blusa do Senac. Muito obrigada. Olha só, pessoal. Primeira vez que... Blusa, né? Acho que é a primeira vez, né, João, que um visitante vem aqui... Olha, fica a dica, viu? Fica a dica, vocês se inspirem aqui no nosso amigo Dimas, me tragam presentes. Gosto muito, muito obrigada, Dimas. Olha aí. Ah, que legal. Senac. Bacana. Vamos lá, trabalhar e fazer essa instituição ainda mais conhecida, né, não, Dimas? E trago mais uma leitura para você, viu? Aqui, né? Se cada um fizer a sua parte. Oi, não foi um presente, não, foi 2, viu? Foi, Dominic, como é forte. Oxi, deixa ele. É um livro da nossa rede Senac, muito interessante. Que massa. Tá aí, no final eu ainda faço uma dedicatória para você. Não sou o autor do livro, mas posso... Por gentileza, dedicar para você. E você, quando a gente conversou logo cedo, eu voltava de Pesqueira, inclusive eu estava até com o Márcio Borba lá, a gente estava lá fazendo um projeto na área de atendimento e vendas. Quero pegar só um gancho no que Kedna falou da unidade móvel que a gente tem em Arco Verde. Hoje o Senac ele tem 13 carretas distribuídas no estado de Pernambuco. Carretas? Carretas, escolas. Caramba. Então a gente é muito forte no segmento de saúde, de idiomas, de negócios, de tecnologia. Aproveitar também e dizer que a gente está fazendo uma ampliação na escola aqui de Garanhuns. Uau! Então essa ampliação é focada na tecnologia. A gente traz uma biblioteca muito com uma pegada bem digital e uma sala de inovação. A gente vai estar trocando, Kedna está acompanhando, todo o laboratório de tecnologia da gente. Então, um investimento de aproximadamente uns 400 mil reais só em máquina, e mais 1,2 milhão em obra. Então, a gente deve estar investindo em torno de 2 milhões de reais em Garanhuns. Nossa, que legal, quero conhecer, viu? Vou fazer uma visita lá para conhecer essas novas instalações. João, por gentileza, coloca ali, né, para não ficar aqui. Pois é. Muita informação a gente está com essa... Vou fazer o convite ao Ed, para ele ir lá, né? Vai ser colocar o chapéuzinho da obra para ir lá. Vai ver o antes e o depois. Eu gosto de ver antes e depois. Eu trabalho com digital, gosto de... E qual foi o intuito da gente fazer essa obra? A gente sente... Hoje o Senac ele tem uma parceria muito forte com o Porto Digital. Uau! Então, assim, Silvio Meira é um grande parceiro nosso, Pierre Lucena, são pessoas que estão pensando além do seu tempo. Então, a gente viu essa demanda de trazer um braço do Porto Digital para o Agreste. Então, a gestão do município também está pensando junto, a UPE tem um trabalho bacana e tal. Então, a gente trazendo esse laboratório de tecnologia já vai dar uma força para essas empresas, para esses jovens que muitas vezes não têm condições. Verdade. O Senac, a gente tem um programa muito bacana, que é o programa Senac de gratuidade, a gente tem as turmas comerciais. Então, o Senac, ele é um apoio para o comércio. O Senac é uma empresa mantida pelos empresários do comércio, nem todo mundo sabe isso. Às vezes confunde. 100%? 100% mantida mesmo? Pelos empresários do comércio. Nossa! E aí muita gente ainda tem aquela visão de que o Senac é uma instituição pública. Parece mesmo, na nossa cabeça parece que é. Pois mas não, né? É privada? Não, pois é. E a gente tem esse ensino privado aí para poder levar. E é muito bacana quando a gente vai no comércio, que a gente pega aquele atendente. Márcio Borba mesmo, como consultor, já esteve com a gente na parte de atendimento, de vendas. Então, assim, hoje, quando você me perguntou onde é que você estava? Eu estava em Pesqueira, aí Arco Verde, Itaíba, Tupanatinga. Então, estou sempre ali junto com gestores para a gente poder levar, junto com o Sebrae também. Quero mandar um grande beijo para nossa amiga Gerlane do Sebrae. Que já estiveram aqui, né? Bacana. É uma parceiraça nossa. Está sempre junto. A Eli do Senai também. A gente tinha uma estrutura do Senai aqui que fechou.
mas a gente ainda tem esperança que ela possa voltar para dar o apoio para essas indústrias que estão chegando na região. A gente teve a Masterboy que chegou ali em Canhotinho, Sim. tem uma metalúrgica chegando, a gente tem a Nato que chegou ali no sentido Brejão. Pois é, então o Sistema S ele é muito unificado e é bacana isso. Então, quando você falou assim, quando o Márcio disse, olha, o Ed já está convidando a gente para falar um pouquinho do Senac, eu digo, não sei o que falar do Senac. O Senac é uma empresa que, assim, o nosso foco não é o financeiro. O foco do Senac realmente é levar uma aprendizagem comercial. Às vezes as pessoas passam ali na frente da escola e dizem assim, eita, cadê os alunos? Não tem. Tá? Os nossos alunos, eles estão distribuídos pelo Agreste. E os poucos que estão ali, eles estão buscando qualidade. Acredito. Às vezes Kedna chega pra gente assim e diz, mas tem mais um aluno para colocar na turma, tem mais 2 e tal. E aí a gente brinca, mas e ela é muito Caxias nisso, quando ela chega assim, diz assim, Dimas, mas não dá pra gente colocar mais 1, nem mais 2, nem mais 3 alunos, porque o professor não vai conseguir acompanhar. Dá conta, né? Pois é, e é muito bacana isso. A gente teve agora 3 turmas, né, do programa Tecnologia. Educação 4.0, que foi em parceria também com o Porto Digital. Uau. Pois é, então foi gestão de projetos de TI. Gestão de projetos de TI, metodologias ágeis. E amanhã a gente está iniciando lógica de programação. E você veja, tudo voltado para esse projeto de inovação. E muito importante salientar que um dos profissionais mais difíceis de encontrar hoje no mercado é de TI, né? Que é essa questão de desenvolvimento tecnológico e tal. Eu estou rindo porque a gente, para contratar, para atender essa demanda agora, eu entrevistei mais de 20 pessoas. Eu acredito. Todas elas já estavam trabalhando, não podiam atender. E ganham muito bem. Ganham muito bem. Muito bem. Para você trazer uma pessoa dessa para dentro da sua empresa, pode preparar 7, 8, no mínimo 10 mil. Para trazer, às vezes, uma pessoa dessa... Porque, de fato, é um dos... e é difícil de encontrar, por conta disso, que a maioria está trabalhando. A maioria está trabalhando. Mas aí, fica a dica aos jovens que estão nos assistindo, né? Que é um baita mercado para entrar, se você gosta de tecnologia, dessa parte de códigos, enfim, né? E era o que a gente estava conversando ali, né? Hoje, o profissional de tecnologia, ele trabalha onde ele estiver. Sim. Então, ele não precisa necessariamente estar dentro de uma escola. Então, ele está ali em casa, fez o home dele, está trabalhando e tal, está atendendo gente até fora do país. Então, assim, tecnologia, da última vez que a gente conversou sobre tecnologia, estava junto com o Silvio Meira, a gente estava falando e tal, e assim, tem gente que ainda tem um receio de que para que a tecnologia veio. Meu Deus. A inteligência artificial está muito forte hoje em dia, ela está chegando. Se a gente olhar assim de forma permissiva, se a gente permitir que a tecnologia chegue, ela vai ajudar muito. Demais. Agora sim, ela jamais vai substituir o ser humano. Isso impossível é fato. Mesmo, impossível mesmo. Agora, se a gente conseguir utilizar a tecnologia de forma saudável, tenha certeza que é só... E aí, o Senac, com essa visão, a gente já vem com essa ampliação. E, inclusive, eu estou até dialogando com a Secretaria de Desenvolvimento do município de Garanhuns para ver o que a gente pode fazer em parceria. Eu acredito que a partir de 24 a gente faz muita coisa bacana. Uau. Mas daqui para lá o Ed já tem ido conhecer a escola. Com certeza. Né? Ela ainda vai esse ano. Vou esse ano, certeza. Não é minha palavra, eu amanhã mesmo, eu tô viu? viajando. Agora tem que ser um dia que vocês estejam lá pra gente poder tomar um cafezinho e conversar. Agora fala. Tem umas cápsulas lá na sala ainda, viu? Tem. Eu tô viajando hoje, volto segunda. Eu já tenho mais 5 dias brincando. Vai ser um prazer. Agora, falando em tecnologia, como você estava dizendo, quais são as tendências, né, que vocês já percebem hoje atualmente? E essa parte realmente de inovação e tecnologia para o próximo ano, inclusive, né? Estamos findando aí 2023, 2024, aí com certeza já sorrindo para a gente. E com isso, mais aprendizado, né? Mais novas, né? Turmas, pessoas, enfim. O que é que vocês estão vislumbrando assim dentro desse mercado? Já tem a programação de 2024, né? E aí a gente tem muita né, demanda na área de gastronomia. Também tem muitos cursos na área de gastronomia. E Garanhuns está muito forte nisso, né? A gente tem festival de inverno. O jazz votou? Nem lembro se o jazz votou. Votou, né? Jazz aí votou. tem jazz.
o Natal de Garanhuns, que ficou muito forte. O que mais que a gente tem? Tem o Viva Garanhuns, né? Tem o Viva Garanhuns, né? O Viva Jesus, que são programações de gospel que está ficando cada vez mais forte. Então, durante o ano, a gente tem muitos eventos na cidade, né? Então, na programação, a gente tem gastronomia, tem idiomas também, né? Idiomas, as turmas que nós temos para 2024 são 2 de idiomas. Né? Cada turma são 60 horas, né? Tem aprendizagem também, né? Que as turmas de aprendizagem, se eu não me engano, são 3 entradas no ano. Ou seja, né? É muita gente entrando para poder ser inserido no mercado de trabalho. Sim. Tem os cursos técnicos e tem a programação que acontece, que nem sempre está dentro do que a gente planeja, né? Mas é que são demandas que surgem, por exemplo, essa que a gente está agora do Educação 4.0, não estava dentro do nosso planejamento, mas aí chegou... Aconteceu e a gente teve que entregar, né? Então tem coisas que a gente planeja para executar, mas tem muita programação que acontece, né, com os parceiros principalmente, que chega e a gente executa, né? Na área de beleza, né, automaquiagem, maquiagem básica, né? Se eu não me engano, no próximo ano tem uma turma de enfermagem, porque tem 2 em andamento, uma termina o ano que vem, a outra segue, então a gente continua com 2, né? Então é uma programação muito extensa. Ontem eu estava atendendo uma pessoa, aí ele fez assim: e para idosos? O que é que vocês têm? Né? Nossos cursos têm limitação de idade para entrar, né? Tem cursos que você entra com 12 anos, mas não tem limite para você sentar e estudar. Qualquer pessoa de qualquer idade pode estudar. Né? Então, a programação ela é bem vasta, bem extensa na área de saúde também. Agora, o que é que acontece? O que é que a gente percebe? É que esses cursos, a demanda, né, é de acordo com o que as pessoas buscam. A procura, né? Então, vocês fazem a pesquisa ali, vamos montar de acordo com essa pesquisa. A gente sente que eu não sei se é do público da cidade, né? Essa coisa de não ir muito até a escola. A gente tem que entender que o digital ele veio para ficar. Sim. Mas o físico também está lá. E é forte. É forte. Né? Então, uma instituição como o Senac, eu posso ter curso pago e posso ter curso gratuito. E lembrando que, independente se é do programa Senac de gratuidade que a gente fala, o PSG, ou pago, a metodologia é a mesma, o professor é o mesmo, a qualidade do serviço que vai ser prestado vai ser a mesma. Né? Mas a gente percebe assim que a população ainda é tímida na busca por esse tipo de conteúdo. E a gente não pode esquecer que se tem uma coisa que pode salvar, né, qualquer vida do ponto de vista profissional, é a educação. E se eu tenho preocupação com a minha formação, com a minha educação, eu vou procurar a melhor escola. Né? Como eu fiz lá no passado, eu quero trabalhar em uma instituição de peso. Fui lá, pesquisei, encontrei o Senac. Então, se é para estudar, eu também quero estar lá. Né? Então, a programação 2024 tem programação na área de gastronomia, saúde, né, idiomas. E idiomas a gente não só pega o inglês, mas a gente pega também Libras. A gente esse ano formou uma turma de Libras, para o próximo ano temos 2 turmas. Uau! Já temos 2 turmas. E aí a gente começa a programação do ano inteiro já trabalhando aqui no final de 2023 para ver se a gente atende essas pessoas, né? Então, a divulgação é nas redes sociais, né, oficiais do Senac Pernambuco. E tem a divulgação que a gente faz interna e o trabalho que o pessoal do comercial também faz, né, que é de fazer as visitas, tudo, e trazer muitas vezes as parcerias para a gente executar os cursos. Porque se disser assim, não, eu quero um curso comida de botequim, vai encontrar no Senac. Né, como a gente teve esse ano, acho que, se eu não me engano, foram 2 turmas, uma no Festival de Inverno e outra antes. E para o próximo ano também está dentro da programação. Né? É muita coisa, né? Muita coisa. Então, existe ali uma demanda, vocês estão lá
para tornar aquilo real. Né? Essa de tecnologia mesmo. Os mesmos cursos que vieram para cá não foram os que foram para Caruaru, nem para Recife. São programações diferentes. Mas a gente percebe que o público daqui ainda não tem tanta orientação para essas áreas. Por exemplo, a turma que vai começar amanhã de lógica de programação, a gente tem um aluno que vem de Recife. Nossa! Porque ele queria fazer lógica, mas não foi fornecido, não foi oferecido lá em Recife. Então, ele participou do edital para Garanhuns. Então, ele vem de Recife para estudar lógica de programação no Senac. E aí acontece aula de segunda a sexta? De segunda a sexta. Essa programação de educação 4.0, só uma turma era segunda, quarta e sexta. Né? Mas as outras eram de segunda a sexta. Durante um ano, depende do curso, né? Depende da carga horária. Tem cursos de 20 horas, né? De 40 horas, de 60 horas. Né? Então, depende muito da carga horária. Mas existe, por exemplo, o técnico de enfermagem que geralmente é 2 anos. 1.700 horas. Corresponde a mais ou menos isso? 2 anos? Isso, uma média 2 anos. De até 2 anos. Quando a gente coloca as unidades curriculares, que a gente não trabalha com disciplina, a gente trabalha com unidades curriculares e distribui também a questão dos estágios, dá mais ou menos 2 anos. E é bacana falar nessa parte dos estágios, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho. Sim, na tua pergunta lá da gastronomia, do turismo. Certamente você já foi a Gramado, né? Ainda não, acredita? Ainda não? Não, ainda não. Conheço um pouquinho. Fica a ali dica, além da blusa do livro, Gramado. Quem sabe ano que vem. Ainda não conheci, mas conheci já umas cidades ali do sul e realmente é incrível, né? Já dá para perceber que você sente que tá fora do Brasil, literalmente, né? Pois é, e assim, fala-se em Garanhuns muito sobre Gramado, né? Às vezes eu viajo por aí, escuto bastante. Só que assim, Gramado hoje, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes, e lá o turismo ele é orgânico. Ele é orgânico. Você vai lá qualquer época do ano, o turismo ele tá lá pulsando na veia do Rio Grande do Sul, lá em Gramado e tal. Acredito. E assim, eu já tive algumas reuniões com o trade turístico aqui de Garanhuns, com o secretário, com alguns representantes, e eu sinto essa falta da gente ter um olhar para o turismo, um olhar mais clínico hoje. A gente olha, Garanhuns não olha. Não, a gente teve agora o FIG, essa discussão de que Gravatá vai ter o FIG, vai ser Garanhuns, vai ser o FIG, e fica nessa disputa. É porque Garanhuns, na verdade, está muito atrelado o turismo aos eventos. E ela tem total capacidade de ser uma cidade que não precisa de eventos para receber pessoas. Exato. Se tivesse coisas mais atrativas. Exato, né? Pois é isso, é justamente aí onde eu estou querendo chegar, que Garanhuns, ele é uma cidade que tem um potencial imenso. Muito, verdade. E onde é que o Senac entra nesse sentido? A gente tem um trabalho forte na área de turismo. Nós formamos alguns guias ano passado na área, levamos lá para o Vale do Catimbau, em Buíque e tal, pessoal. Temos uma instrutora, já quero mandar até um beijo para ela, Milena, que é aqui de Garanhuns, uma pessoa muito competente, que fez um trabalho bacana com a gente. E assim, a gente tem um trabalho forte na área de guia, a gente tem um trabalho forte na área da gastronomia. Então, veja, esse ano eu peguei uma das nossas chefes, a gente colocou dentro de um restaurante aqui em Garanhuns. Uau. Ela foi fazer um trabalho, ela fez, quando ela voltou com um relatório, olha, isso. E a gente levou para o empresário gostou, ele pegou e disse, caramba, Dimas, eu não enxergava isso. Eu disse, pois é, tá aí a deixa para a gente poder melhorar. Só que a gente tem que ter um olhar, a gente tem que querer melhorar. É isso aí. Pois é, você tem uma escola que está aí há 77 anos de mercado, uma escola de referência, que trabalha turismo, trabalha gastronomia, está trabalhando a tecnologia, tem um olhar muito clínico para o lado da saúde também. Esses dias eu estava correndo, levando os alunos para fazer estágio em São João, 7 horas da manhã, a professora me ligando. Se a gente vai, a gente leva. Sim. Então a gente consegue flutuar nesses eixos. O Senac está aqui à disposição. A gente pretende em 2024 fazer um trabalho de marketing um pouquinho mais agressivo. Contem comigo, viu? Pois tamo junto. Veja que bacana. A gente contratou a TDS com o Silvio Meira. Ele está desenvolvendo um projeto justamente que vai trabalhar o marketing digital da gente. Né? Agora é um marketing digital atrelado ao comercial. Muito bom, muito bom. Pois é. Então, assim, temos algumas reuniões, a gente conversa, o pessoal em Recife está
está conduzindo esse processo. E não fique muito surpresa se você ver um pouco mais do Senac em Garanhuns a partir de 24 de maio. Tem que aparecer mesmo. Principalmente com esse baita investimento que está sendo feito, né? Tem que trazer um posicionamento ainda mais forte para essa instituição, né? E assim, só reforçando, né, a marca do Senac. O Senac não investe só na questão dos nossos alunos, né? Quando nem se falava em pandemia, muito antes o Senac já investia na formação dos instrutores para metodologias ativas, né? Coisa que tem muita gente que está vendo sobre isso agora. Eu lembro que na época eles sinalizaram para a gente que o investimento foi de 1 milhão em plataforma para que todos os instrutores fizessem a formação. Essa formação duraria 1 ano, né, para que a gente aprendesse a trabalhar com metodologias ágeis. Um outro investimento que eles fizeram foi para que os instrutores aprendessem a utilizar as ferramentas do Google, né? Então, quando veio a pandemia, nossos instrutores já estavam prontos para aquele cenário. Né? Então, coisas que a gente viu em escolas tradicionais, de professores sofrerem, direção sofrer por conta daquela adequação, a gente não sofreu tanto. Não quer dizer que foi fácil para a gente, também não foi fácil. Mas como a gente vinha sendo preparado antes, deu para a gente se sair melhor dentro desse cenário. Né? E hoje a gente tem aí cursos flex, né, que é quando a gente envolve o presencial com o remoto, né, e a gente tem como atender essa população. Né? Então, é uma instituição que investe em infraestrutura física, investe para os alunos, nas plataformas, investe também para o pessoal que trabalha, né, os instrutores, para prestar um serviço de qualidade. E a gente vai agora, todo ano, a gente costuma levar uma boa parte dos docentes do Senac, os professores, os coordenadores, a gente faz um encontro. Deixa eu fazer uma merchan aqui um pouquinho. Pode fazer. Eu fui gestor do SESC também por um tempo. É uma das paixões que eu tenho. Kedna fala que o SESC não saiu de mas mim. O SESC não saiu dele. E eu participei daquele projeto do Hotel SESC Guadalupe, ali depois de Pojuca. Um investimento de quase 150 milhões de reais. Nossa. Grande. Ano passado o Senac teve a oportunidade de levar toda a equipe docente, ali uma boa parte dela, junto com os coordenadores para lá, e assim, foi feita uma capacitação, que era que vinha de mercado, que estava acontecendo, e a de 24 já está programada. Será lá também. Pois vai ser lá no SESC Guadalupe. E a gente vai levar, é aquilo que eu te falei, Edja, o foco do Senac é a qualidade. O financeiro ele é muito importante. Você, afinal de contas, quem não tem conta para pagar, né? Verdade. Todos nós temos. Mas o nosso foco é a qualidade. Então, se eu não tiver um professor antenado, atualizado ali dentro de sala de aula, em consonância com a coordenação, todo mundo falando ali a mesma língua, para que eu, como gestor, fique mais solto, fazendo a parte estratégica lá fora, para que as coisas realmente aconteçam, não faz sentido para o Senac. Então, o SESC, ele tem muito, olha, falando do SESC de novo, Kedna, o SESC tem muito essa pegada da cultura, do lazer, do esporte, do fundamental. Isso é muito forte, né, nos valores deles, né? Pois e a gente acaba tem a contribuição entre o SESC e o Senac. Enquanto o SESC está cuidando dessa parte, o Senac está cuidando da parte ali do emprego. Kedna falou sobre o programa de aprendizagem, que nada mais é do que a gente pegar os jovens e inserir dentro do mercado de trabalho. O Senac tem esse projeto. Hoje a gente conhece como estágio. No Senac é o programa Senac, é o programa de aprendizagem Senac. A gente tem algumas entradas durante o ano. Tivemos um evento que foi o Senac Conecta agora. Foi. Senac Mais, que a gente reuniu algumas empresas, 15 empresas, que é numa média de 14 a 15 empresas, que a gente conseguiu conversar com esses empresários e falar para eles da importância da gente dar oportunidade para o jovem, porque assim, eu já fui jovem, eu já precisei de uma oportunidade, alguém bateu, eu já bati na porta de alguém disse, não, eu vou te dar mais uma oportunidade.
E é por causa das oportunidades que nós estamos aqui. Sim. Então, até que ponto a gente não vai dar oportunidade? Então, nós temos um diálogo com o empresariado do quão é importante dar essa oportunidade para o jovem. E o Senac prepara esse jovem para ele entrar no mercado de trabalho. Muito bom. Eu vou te dar um exemplo muito próximo aqui, e quero pedir até permissão a Guilherme Ferreira Costa para isso, que a gente tem um quadro muito grande dentro da Ferreira Costa de jovens que passaram pelo Senac. Isso é muito bonito. Sim. Às vezes eu estou andando na Ferreira Costa lá com o Gil, que é um cara que trabalha com a gente, né? E aí Gil é um cara que trabalha no apoio com a gente, que já tá quase 7 anos no Senac, que conhece a maioria desses jovens. E aí eu passo com ele digo, oi Gil, tudo bom Gil? Oi Gil, eu digo, Gil, tu conhece todo mundo aqui na Ferreira Costa. Aí ele chega para mim e diz assim, foi aluno dessa turma, foi aluno daquela turma e tal. Isso é muito gratificante pra gente. Sim. Então, se eu pudesse compilar, resumir, procurar uma palavra para falar do Senac, é que é apoio ao empresário, apoio ao empresariado. E é preparar o jovem para ele entrar no mercado de trabalho. Muito bom. E quais são, né, essas iniciativas até recentes, vocês já falaram, né, dessa parte da tecnologia, para preparar exatamente esses alunos, né, para esses desafios tecnológicos aí que o mercado de trabalho exige? Eu vejo muito isso, porque eu lido com muitos negócios locais, né? Minha agência é onde a gente dá uma assessoria de gestão de redes sociais para negócios locais e a gente percebe uma grande dificuldade de, às vezes até jovens, fazer coisas básicas e clássicas no marketing digital. Como, por exemplo, gravar, ajudar aquele empreendedor ali, de alguma forma, a estar divulgando os seus serviços e os seus produtos através das redes sociais. Então, eu realmente lido com essa problemática, né, diariamente, de estar desenvolvendo pessoas. A gente dá até esse trabalho, esse apoio, né, de estar desenvolvendo, quem é que você percebe dentro da tua equipe que tem uma melhor comunicação, até para a gente poder estar dando essas orientações de stories ali, porque vamos falar de Instagram, né, falando não que na verdade existe várias redes sociais, mas poxa, o Instagram, ele é muito forte para divulgação, seja lá do que for, né? Porque hoje as pessoas perguntam qual o arroba ao invés do telefone. Não é verdade? E como é que vocês têm preparado, né, esses jovens aí de forma tecnológica mesmo, além do TI, né, dessas coisas mais práticas mesmo? Existe? Deixa eu puxar um pouquinho a sardinha pro lado dela. Gente, venham conhecer o espaço da UED, é muito bonito, muito bacana, viu? Quando eu entrei, eu falei para ela, minha nossa, realmente existe esse espaço tecnológico aqui. Acho que Kedna vai falar um pouquinho, que a gente tem desde aplicativos básicos ao mais avançado, né, Kedna? Quando a gente fala dos jovens, do programa de aprendizagem, né, é importante salientar que todo o processo de aprendizagem, eles também desenvolvem projetos dentro do curso, né? Então, eles têm o Laboratório Juventudes, tem o Projeto Integrador, né, que são projetos desenvolvidos pelos jovens. Então, nesses projetos, eles desenvolvem, né, negócios para solucionar problemas. E a gente tem visto nos últimos tempos que a maioria dos projetos estão sempre voltados à questão do digital, né? Não só a presença no Instagram, mas a formação e a capacitação dos profissionais, né? Então, eles criam aplicativos, né? Eles criam negócios e ao longo do curso inteiro eles vão trabalhando para poder apresentar. E a gente tem uma instrutora dentro da escola, que é a Ariane, que é a pessoa que é responsável pelos cursos na área de tecnologia. Então, sempre a gente leva a Ariane para as turmas de aprendizagem, para que essa parte mais da tecnologia e da inovação, ela auxilie os alunos, né? A Ariane é uma menina muito jovem, né, que faz um trabalho fantástico dentro da escola, né? Então, as turmas de tecnologia são sempre com ela. Então, ela fala da questão dos aplicativos básicos, né? A gente está com uma turma de programador web, né? Então, não é só teoria,
né? É teoria e prática. Perfeito. Durante todo o curso, né? Então, de informática tem aplicativos básicos e programador web que está em andamento, mas dentro da aprendizagem eles trabalham com tecnologia o tempo inteiro, sempre pensando na solução de problemas, né? Que eu acho que parte daí, não adianta a gente ter uma tecnologia que não resolva problemas, né? Verdade. E eles sempre associam, né, a construção deles, e nós que estamos na coordenação, a gente assiste às apresentações prévias desses alunos, né? E de alguma forma a gente também contribui nessa construção. Vocês precisam... Teve um projeto integrador que eu fui assistir, e aí eles queriam desenvolver um aplicativo para que, quando o funcionário chegasse em casa, tivesse acesso às informações do trabalho. Eu disse, gente, quais foram as pessoas que vocês pesquisaram? Quem foram os clientes de vocês? Não, a gente pesquisou jovens de 14 anos. Eu disse, se vocês perguntarem a uma mulher da minha idade se eu quero um aplicativo desse no meu celular, eu não quero. Porque eu quero chegar em casa... E me desligar. Né? E aí a gente entra em outras questões, né? Começa a falar da parte comportamental, né? Da questão de síndromes, né? Que tem sido gerada por problemas causados, inclusive, pelo uso excessivo das telas. Então, a gente trabalha dessa forma com os alunos. E eles desenvolvem projetos belíssimos, seja na área de logística, seja na área de aprendizagem, né? Porque esse projeto integrador é mais para cursos mais longos. Os cursos mais curtos não têm projeto integrador, e como a aprendizagem é um curso muito longo, aí eles sempre trabalham com projeto. E aí, além da instrutora de gestão que fica com os alunos de aprendizagem, a gente inclui a de tecnologia para poder ajudar e auxiliar esses alunos na construção desses projetos, né? Porque a gente entende que essas competências técnicas, elas são importantes ser desenvolvidas, mas tem um outro ponto que a gente também trabalha dentro da metodologia do Senac, que é desenvolver a parte comportamental. Não adianta a gente desenvolver a técnica e não desenvolver a parte comportamental do aluno. Então, isso também a gente trabalha, né? Quando a gente fala que o Senac ele tem uma metodologia própria, é porque é algo que é da própria instituição. Fomos nós que desenvolvemos. A gente não copiou de instituição nenhuma, tem uma metodologia própria. Então, a gente trabalha ouvindo o que o aluno tem para trazer, quais são os conhecimentos prévios que ele está trazendo, né? E aí a gente entra com a parte mais do instrutor mesmo, né? Então, todas as nossas formações, seja de curto ou de longa duração, a gente envolve a tecnologia, a gente fala sobre inovação. A gente sabe que a escola, a estrutura física precisa, né, de algumas adequações, mas a gente tem um gestor que pensa sobre isso. E aí a gente vem com a reforma que está acontecendo para a gente ter um laboratório que, né, eu digo sempre a Dimas, eu não quero um laboratório de informática com cadeira uma atrás da outra. Esse não é o nosso modelo. A gente não trabalha com sala de aula, a gente trabalha com laboratórios pedagógicos. É completamente diferente. Você entra numa sala, em qualquer sala lá do Senac, não tem esse modelo de cadeirinha uma atrás da outra. Então, a gente mexe as cadeiras conforme a dinâmica e a didática do professor que vai trabalhar, né? Então, a gente tem se voltado muito para isso, mas é aquela coisa, o Senac tem feito a sua parte, mas aí do outro lado tem a população que também tem que buscar, tem que ir atrás, porque é uma via de mão dupla, né? Verdade. A gente fala tanto de mercado de trabalho, eu ouço tantos jovens dizerem, mas Garanhuns é uma cidade que não tem oportunidade. Mas o que é que justifica a gente abrir um edital para uma turma de lógica de programação e esse edital ter que ser reaberto? Onde estão essas pessoas? Né? Então, como é que está o interesse dessas pessoas? Então, o Senac fomenta a tecnologia, fomenta a inovação, mas do outro lado também tem que ter a população que busca, que vai atrás, que entende que está em uma instituição de ensino de ponta, não é qualquer coisa. Então, a gente que tem mais maturidade, a gente entende o quanto que é importante você estar em uma instituição que tem uma metodologia própria, que se preocupa. Nós temos instrutores na nossa instituição
que estão no doutorado. Nossa. A Ariane é uma delas, Gerlan, que é nosso instrutor de Libras. Então, a gente tem essa preocupação também, né? Então, a tecnologia ela vai perpassar todos os cursos que a gente tem dentro da instituição, né? E a gente cobra dos nossos instrutores também isso, porque do outro lado também tem a instituição que investe na formação dos instrutores. Né? Então, esse programa da Educação 4.0 não foi pensando em 2023. Não foi. Né? Foi pensando em 2024, 2025, 2026. Mas aí as pessoas precisam estar antenadas. Com certeza, né? A questão do conhecimento, ele é poder, né? E a gente sabe. E só é poder quando a gente transforma esse conhecimento em algo que traz um retorno. Porque se eu tiver o conhecimento só para mim, eu não tenho poder. Né? O conhecimento, ele é o acesso a algo que talvez você não sabia que existia, né? Você precisa materializar aquele conhecimento. E, de fato, o profissional bom, a gente sabe que não para, né? O profissional bom, seja em qual área for, ele sempre vai ter um lugar. Exato. Mas, de fato, infelizmente, às vezes a gente acaba tendo pessoas preguiçosas mesmo, né? Que às vezes não querem se dedicar, não querem estudar, porque de fato é um processo, tem que ralar, né? Para conseguir algo. A gente sabe que tem uns entraves que não dependem nem de mim, nem de Dimas, nem de você. É você mesmo. Mas aí eu tenho que pensar, e a minha parte eu estou fazendo? Como indivíduo mesmo isso. Né? Se analisar. Se eu estou fazendo minha parte, eu estou com a consciência tranquila. Mas eu não posso só esperar que o outro venha, chegue até mim. O mundo é cheio de oportunidades. Rico, ainda mais hoje que com os avanços, né, da tecnologia, que não é algo novo, não é algo recente, nos possibilita novas formas de trabalho. É verdade. Né? Quantas profissões novas. As pessoas estão muito voltadas à questão do emprego, que é uma coisa, mas precisa entender que existem novas formas de trabalhar. É verdade. Trabalhar com redes sociais, com mídias digitais. Quantas oportunidades, né? Inúmeras. Semana passada, a gente tem um aluno que é fantástico, o Antônio. Ele é programador web, já foi nosso aprendiz também. Aí ele... Kedna, você tem uma página, né, no Instagram? Se tenho. Você tem alguém que faz as suas redes sociais? Eu disse, tenho não, Antônio. Por enquanto, não. Ele fez, pois eu vou fazer para você. Olha aí. Eu disse, Antônio, de graça não. Porque o seu trabalho na área de mídias, né, é um trabalho que requer energia, requer tempo, e você precisa ser remunerado por isso. Ele, mas eu quero lhe ajudar, Kedna. Então, já são jovens assim que ele tomou iniciativa, tomou iniciativa, viu uma oportunidade e veio e falou. Né? Então, tem muitos jovens assim, mas a gente também sabe que tem muitos jovens que não têm a mesma iniciativa que Antônio. Como também a gente sabe que tem muitos jovens que não têm acesso ao básico. E quando eu falo do básico, é saneamento básico. Básico para mim, para você, pode ser ter uma conexão de internet, porque a gente trabalha com isso. Mas tem outras pessoas que nem água potável têm acesso, que dirá uma conexão de internet. Então, é também a gente pensar nessa população, né? E o programa PSG, também, né? O programa Senac de gratuidade, existe também para atender essa população que não tem condições, né? Nem tanto acesso como eu, você e Dimas, para estar dentro de uma instituição como o Senac, com a mesma qualidade se ele estivesse pagando um curso. Entendo perfeitamente. Deixa eu dar uma de velho aqui na mesa agora. Acho que é importante. Você falou sobre Instagram, né? A importância e tal. Você é da época do MSN? Sou. Legal. Sou. Você acompanhou ali a evolução do Orkut, do Facebook, do Twitter, que agora é X, né? O pessoal mudou e tal. E agora a gente vem com essa ferramenta incrível que é o Instagram, que tem aí um mundo de possibilidades. E agora o TikTok também, né? Pois é, aí TikTok, Pinterest, né? Você vai YouTube, por ali, YouTube. Tráfego pago e tal, né? Então, assim, isso é algo que a gente vem discutindo. O Senac está com um olhar bem clínico para isso. Hoje a gente consegue ter o Instagram ali vendendo por você, trazendo um reposicionamento de mercado, te dando 1 milhão de oportunidades. Então a gente está com esse olhar. Hoje nós temos Marta, que é a gerente de comunicação e marketing do Senac, que ela vem acompanhando esse trabalho junto com o Porto Digital.
Então, o Instagram ele é uma ferramenta fantástica. Eu não sei se eu vou estar falando bobagem aqui. Você que é da área, me corrija, por favor. Mas, assim, eu acredito que é uma das pioneiras. Pioneiras, quando eu falo, é uma das âncoras hoje no marketing no país. Não no país, no mundo inteiro. Sim. É o Instagram. Sim. Então, a gente vê presidente brigando pelo Instagram, a gente vê grandes empresas divulgando o Instagram. Até pouco teve um caso de um empresário agora que se envolveu em algo errado, o Instagram já estava ali fazendo a divulgação. Sim. Então é um meio incrível. Eu já venho sinalizando, Ed, a gente precisa explorar um pouco mais essa ferramenta, que é o Instagram. Concordo piamente, viu? E aí quando você fala o que é que a gente está fazendo para poder apoiar as pessoas, a pandemia chegou e fez assim, vai. Tecnologia chegou. Acelerou. E aí? Né? Eu lembro de um tempo que o Uber chegou aqui em Garanhuns e aí teve uma revolta ali dos taxistas, tal. Eu falei, gente, é o seguinte, ó, não dá para segurar a tecnologia. Eles podem segurar por alguns meses aí essa resolução, tal. Mas isso vai cair. Porque é nítido que não tem como lutar contra a tecnologia. Não ela mesmo. já é. Ela não vai ser. Ela o que foi que os taxistas fizeram depois de brigar? Criaram um aplicativo. Pois é. E aí depois eles começaram a correr pelo Uber. Porque eu entendo isso. Ou você se renova, porque a gente acabou de falar do Instagram, mas se ele não tivesse se renovado, ele não continuaria sendo o que é, tá? Tanto é que o TikTok conseguiu os números dele, o que ele conseguiu em 10 anos, o TikTok conseguiu em 1 ano. Então, assim, o Instagram realmente ele é muito forte, porque ele foi copiando também muita coisa. Mas copiar é bom. Óbvio, o TikTok fez o Reels, o TikTok apareceu, ele criou o Reels. Os Stories, Snapchat, ele incluiu o Story, que não existia. Tem coisa que eu nem conheço que ela tá falando aqui, tá vendo? Os Stories ali, né? Os Stories do Instagram surgiu por conta do Snap. Então, o Instagram é quem é, porque não para de se atualizar. Ele não para, ele percebe a movimentação no mercado, ele vai lá e se posiciona para aquilo que as pessoas estão caminhando. É por isso que ele está há mais de 10 anos no mercado. E assim, serve como vitrine, né? Quando a gente fala da questão mais voltada para o profissional, não que o Instagram não seja, mas a gente tem o LinkedIn, que é a principal plataforma para se encontrar profissionais no mundo, né? Verdade, e muitas vezes a gente está conversando até com nossos alunos mesmo. Quando eu pergunto, quem tem um LinkedIn? Né? Às vezes fica até com vergonha de perguntar o que é isso. O que é isso? O que é isso, né? E assim, que é uma rede social, né, mais recortada, realmente voltada muito ali. Em estar no Instagram e esquece que se ele é um profissional e quer uma recolocação ou qualquer outra forma de trabalho ou emprego, ele também tem que estar lá. Né? Tem que estar lá, tem que se posicionar, porque o LinkedIn não é diferente do posicionamento que a gente quer no Instagram, né? Então tem muita gente lá, muita gente boa, muitos profissionais. Eu faço processo seletivo, a primeira coisa que eu procuro, se aquele profissional que me mandou o currículo por e-mail, ele está no LinkedIn. Se ele não tiver no LinkedIn, não é uma pessoa profissional assim, que está antenado, que está atualizada. Aí, estudou no Senac. Eu nem entro lá, mas eu tenho, viu? Eu nem falei do leite. Eu nem falei do leite. Eu tenho, está atualizadozinho. Pois é, só quase não entro, mas tem que estar. Então, assim, tem vários recursos. Eu estudei bastante sobre o LinkedIn, que eu ajudo algumas pessoas, né? É caro, na questão de 20 conto por dia. É caro. Eu ajudo algumas pessoas na questão de recolocação profissional com o LinkedIn. E tem coisas que as pessoas nem imaginam, de recursos dentro da plataforma que você tem que utilizar, senão você não é visto pela plataforma. Então, se você não é visto pela plataforma, você não é lembrado. É como o Instagram. Se eu não aprendo a trabalhar com o Instagram, né, seja ali o básico, eu contratando uma agência como da Uedia, eu estou fora do mercado. Né? E aí vai caindo, né, de colocação dentro daquele ranking, porque é criado um ranking, né? É verdade. No LinkedIn também não é diferente. Então, a gente tem que estar antenado nessas coisas. Então, até com os nossos alunos, a gente fala sobre isso. Do LinkedIn, de como eles têm que estar lá, como é que se faz pelo menos o primeiro cadastro.
tem que saber. Porque senão... Fazer o clássico básico, né? Que funciona. A gente tá caminhando para uma era onde o currículo no papel não é mais interessante. Né? E se eu ainda tenho esse currículo no papel, eu tenho que alinhar minhas competências. Eu não peguei nenhum currículo no papel, não. Eu tenho que alinhar minhas competências técnicas e comportamentais e vender o que eu sei fazer ali. E olha que coisa, eu olho o Instagram de todo mundo que eu contratei. Eu olho. Se tiver dancinha até lá embaixo, eu olho não Instagram, vai rolar, pessoal. Eu olho o LinkedIn. É questão vou de valores, no Facebook. Né? É os valores, né? Vou no Facebook, que para muitas pessoas o Facebook está ultrapassado, mas não está. Tem público lá, tem pessoas muito boas lá. Né? E também tem coisas não tão boas que estão lá também. Mas a gente tem que estar ligado. E é importante tocar nesse ponto, porque de fato tem que ter cuidado com o que você posta. Porque, poxa, eu vou contratar uma pessoa que, sei lá, tá fumando droga nos stories, sei lá, fazendo coisas que é arruaceira. Não, sinceramente, não dá pra... Embora ele pode fazer isso, pode até que faça escondido, porque eu não tenho nada a ver com o que a pessoa faz escondido. Mas expor esse tipo de comportamento nas redes sociais... Não. Você associa a imagem, né? Porque às vezes, quando a gente vai contratar as pessoas, aí o pessoal chega pra mim e fala assim, porque eu tenho uma graduação em Harvard, tem um pós em Oxford e tal. Eu disse, que legal, é muito bacana isso, parabéns. Primeiro, agora sim, eu quero ver você no dia a dia. Eu acho que o dia a dia é importante. Verdade. Me mostra o teu dia a dia, me deixa passar o teu primeiro, teu segundo, teu terceiro mês ali, porque assim, currículo, eu acho que qualquer pessoa pode pegar um Word, né, preparar uma folha de papel dizendo que é o que não é, tal. Acho muito bacana. Eu já trabalhei eu lembro que quando eu trabalhei em obra, e aí a gente recebeu o estagiário lá na parte, acabei de me formar, vim na universidade e tal. Pô, legal, massa, tal. Vem cá, calcula aquele ângulo ali. Não, mas é para calcular o ângulo, para saber quantos graus para a gente colocar o gabarito e tal. Pô, legal. Então, tudo aquilo que você colocou no seu currículo, acho que você tem que... Então, assim, currículo é uma coisa muito... Eu sempre falo muito para ela e para a Maísa, que é outra coordenadora. Eu disse, olha, o instrutor, ele pode ter uma graduação onde ele quiser, um doutorado, um pós-doutorado e tal. Mas se ele chegar aqui dentro e a depender do comportamento dele lá fora também, que é aquilo que você falou, é muito importante. Porque a gente está associando a imagem de uma pessoa à instituição. E Kelly tem feito um trabalho muito bacana justamente nessa questão do processo. Então, hoje a gente teve uma professora que entrou em gastronomia, que já está há bastante tempo no mercado e tal, uma pessoa com experiência, uma pessoa que eu já disse, poxa, legal, muito bacana, essa pessoa, tá, e quer, não, tem uma coisa ou outra, mas vai ter. Todo mundo sempre vai ter algo a melhorar. Não existe bom sem defeito, né? Isso é. Assim, o currículo ele é importante, mas não define quem a pessoa é, porque eu posso pagar para alguém fazer meu currículo. E ela botar as informações que ela quer, né? Mas quando a gente tem a técnica na hora de recrutar e selecionar, isso a gente identifica muito rapidamente. Não digo que identifica facilmente, porque não é fácil né, fazer o trabalho de recrutar e selecionar. Não tem facilidade aí, não. Tem muita dificuldade, muito treino, né, muita pesquisa, porque o pessoal acha que é só olhou o papel... Tá, beleza, não é só isso. Realmente não é assim que funciona. Mas e o Senac? Como trabalha para conectar esses alunos ao mercado de trabalho? Vocês me falaram até que tem um comercial, né? Como é que funciona esse trâmite? Tem o que a gente chama de COPEG, que é como se fosse uma agência dentro do Senac. Mas essa agência, ela atende ex-alunos. Né? Porque os nossos alunos, em sua maioria, eles já trabalham. Então, deixei de ser aluno do Senac, trabalhando ou não trabalhando, eu tenho esse espaço para disponibilizar meu currículo, e algumas empresas entram em contato dizendo com o Senac, né? Dizendo que tem determinada vaga. Com o Senac dizendo o perfil do profissional que ela quer, e aí tem aquele banco de dados que a gente vai lá, consulta e envia para a empresa,
né? Inclusive, aproveitar o espaço, né, para chamar os ex-alunos do SENAC, né, para, de repente, disponibilizar o currículo para a gente estar encaminhando para essas empresas, que acontece das empresas pedirem e a gente não ter. Nossa. Porque não é só mandar o currículo. Mandar o currículo é fácil, né? Mas é a gente olhar o currículo, analisar o currículo e dizer, não, dentro do que a empresa está buscando, essa pessoa aqui se aproxima do que a empresa quer. A gente não vai encontrar o match perfeito. Sim. Não encontra. Mas a gente pode chegar bem no próximo, aproximado. Né? Muito bom. Eu sei que vocês têm muitos exemplos, né, de ex-alunos, com certeza que alcançaram o sucesso após passarem aí pelos programas do SENAC, mas vocês lembram de algum em especial que marcou aí a trajetória? Deixa eu falar de um que hoje é um dos maiores chefes de cozinha que a gente tem no Brasil. Uau! César Santos, professor César Santos. Então hoje ele é referência em gastronomia. Então, eu lembro que a época quando o Luciano Huck veio para cá, com a Angélica, junto e tal, ele foi o chefe que assinou. Então, César, ele veio desde a base do SENAC. Ele foi aluno, ele contribui, hoje ele tem o restaurante dele em Olinda. Desculpa, César, esqueci o nome agora, tá? Mas em outro momento eu vou conversar com você. E assim, é uma referência na área da gastronomia pra gente. Eu lembro que nós fazemos um evento aqui em Garanhuns, não sei se você já teve a oportunidade de participar. Esse ano a gente fez no Teatro do Sesc, que é a Noite de Queijos e Vinhos. Ah, ainda não fui. Eu gosto, viu, de queijo de vinho. Tenho que ir, né? Quando é a próxima edição? Pois é, certamente em julho. Certamente antes em do julho. Festival de Inverno. Pronto, vamos comparecer. Vamos trazer o convite pessoalmente aqui para ela, viu, querida? Muito obrigada. Isso é uma honra. Nós conseguimos reunir 300 empresários dentro do CPC para confraternizar na Noite de Queijos e Vinhos. E eu fiz o convite pessoalmente para ele. Eu disse, poxa, César, vai ser bacana se você estiver aqui para poder assinar a parte dos queijos, porque ele trabalha muito com essa parte nordestina, da carne de sol, do queijo, da tapioca e tal. Que massa. Mas só que aí ele estava na FENEARTE. Foi no mesmo período da FENEARTE em Recife. E aí ele falou pra gente que nesse momento não conseguiria, mas eu já estou novamente vendo qual vai ser a data para 24. Ótimo. Que é muito gratificante a gente poder, Wedja, trazer o nosso aluno e mostrar, não para mostrar à sociedade, dizer assim, olha, foi o SENAC, porque não foi só o SENAC. Se ele não quisesse também fazer a parte dele, ele não chegaria. É verdade. Então o SENAC, ele contribuiu. Quando você perguntou lá atrás a questão do Instagram, como é que o SENAC está fazendo para que essas pessoas entrem nesse meio digital, nessa plataforma, nós tivemos 2 turmas esse ano de aplicativos básicos de informática. Foi. Deixa eu fugir só um pouquinho da pergunta da gente. E essa turma de aplicativos básicos, o nome já está falando, é básico. Eu estou pegando uma pessoa ali que seja 18 anos, 60 anos, 65, 70. Sim. E a gente está mostrando para ele quais são as ferramentas hoje que funcionam. Qual que ele se identifica para poder entrar ali no mercado de trabalho. E o Instagram é uma delas, que certamente a Ariane deve falar sobre a parte do Instagram. Então, quando você me perguntou qual aluno hoje que você lembra, desculpa eu te dizer que são vários, tá? Porque, graças a Deus, o SENAC faz um trabalho muito bacana. Mas, nesse momento, eu lembrei do professor César Santos, que é uma pessoa referência hoje na gastronomia no Nordeste e no Brasil, não só em Pernambuco. Eu tenho 2 lembranças e uma delas você conhece. A primeira é Tainá. Tainá é nossa instrutora lá de gastronomia. Tainá também foi aluna do SENAC, né? Ela é formada em gastronomia pela Faculdade SENAC e faz um trabalho maravilhoso, né? Atende a gente na escola e atende quando a gente tem ações externas com os parceiros. E hoje Tainá, ela empreende, ela tem um negócio dela,
né? Ela hoje faz parceria com uma outra pessoa que também é da área de gastronomia, então ela atende com buffet na região onde ela trabalha, que é Lagedo, né? Então, ver, né, uma pessoa que teve uma trajetória como aluna Senac, foi instrutora Senac, e ela hoje empreende, tem o seu negócio, né? É uma coisa de muito valor. E uma ela outra pessoa, Agreste, não foi, Cat, foi, rodou o Agreste. E uma outra Massa. pessoa também que é referência no que ela faz, que é a pessoa que você conhece, é Gisele. Sim, sim. Gisele foi aluna nossa no Senac aqui Garanhuns. Que massa. Né? Eu amo as maquiagens de Gisele. É uma pessoa amo. maravilhosa. Gisele fez curso com a gente. Do curso, ela foi ser nossa instrutora, né? Ela já trabalhava já com o salão, o estúdio dela, mas foi uma pessoa também que, se Gisele vier aqui e for contar a história dela, né, ela tem muita coisa para contar dessa trajetória que ela segue e que ela está fazendo até hoje. Então, assim, pessoas mais próximas, Gisele e Tainá, né, que são profissionais que nas áreas em que atuam, elas são referências também. São exemplos bem próximos. Verdade. Né? Verdade, que a gente conhece, né? Agora eu quero saber de vocês, quais são os benefícios e os desafios aí associados muitas vezes ao ensino online? Porque tem as coisas boas, mas o que é que vocês percebem assim ainda que não consegue tanto talvez como presencial, porque ainda tem uma guerrinha ainda do presencial tem. E do eu, por exemplo, eu tenho um preconceitozinho para quem faz, por exemplo, saúde no EAD. Eu não quero ser cirurgiada por um médico que faz EAD. Nossa, é toda presencial. Então saúde, pelo amor de Deus, EAD não. Tem coisas que a gente sabe que é presencial. Não é verdade? Mas eu digo assim que existe algo que a gente não aprende na escola convencional, né? Eu não sei você, quando você estava lá na alfabetização, eu tenho lembrança, quando eu estava na alfabetização, ninguém nunca me perguntou sobre de que forma eu aprendia melhor. Nem também... Até hoje, né? esquece. Até hoje, né? Então, você entra em uma sala tradicional, o professor, ele é muito conteudista, né? Ele tem que ter um slide, ele tem que ter um quadro para ele riscar, né? E o aluno tirar foto... né? Então, eu preciso entender, né, até para quebrar esse paradigma e também o preconceito com a educação EAD, eu preciso entender que tipo de aluno eu sou. Se eu sou um aluno que gosto de ter as coisas ali no presencial, né, eu também tenho que entender que dentro de sala de aula cada professor tem sua didática. E aí o professor tem o desafio de dentro de sala de aula identificar o perfil do aluno, né? Então, o problema não está no EAD ou no presencial, está na identificação do perfil do aluno. Como essa pessoa consegue absorver aprender. Então, a gente tem pelo menos, tem muito mais, mas eu vou falar de 3 formas de aprendizagem. Eu tenho a forma de aprendizagem auditiva, ou seja, eu aprendo pelo que eu ouço. Eu não estou interessada no que o professor está projetando ali, eu estou interessada no que ele me traz de conteúdo. Então, se ele demonstra para mim segurança no que ele está falando, eu estou aqui ouvindo, eu estou aprendendo. Né? Então, esse é um formato de aprendizagem. Eu tenho que saber se eu sou uma pessoa mais visual. Se eu sou uma aluna mais visual, eu vou estar voltada a uma aula que tenha mais imagens, vídeos, projeções. Se eu sou um aluno mais sinestésico, que é aquele que só aprende, tem que ter o livro físico. Pegando, né? Pegando, e pode fazer até feito eu, passar as páginas e sentir o cheirinho das folhas, né? Eu faço isso. Então, a primeira coisa é essa. O primeiro desafio é a gente ter dentro de sala de aula profissionais que tenham essa sensibilidade de identificar qual o perfil do aluno, né? Vai ter aluno, né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que disse, eu só quero tal curso se for remoto, porque ele já entendeu que ele não tem tempo de estar todos os dias na escola horário, e ele quer estar em casa e o professor em qualquer lugar dando aula. Então, o principal desafio do EAD é essa identificação do perfil do aluno e a adequação ao perfil do aluno, é também as pessoas entenderem que o EAD não é menos nem mais do que o presencial.
Eles são igualitários, né? Tudo vai depender do meu perfil enquanto aluna. Eu posso ser uma aluna ali do presencial, sair do presencial e no mercado não conseguir uma colocação, uma recolocação. E ser uma aluna do EAD que deslancha, verdade, né? verdade. A minha formação principal em gestão financeira não foi no EAD, mas é em uma modalidade que até hoje sofre preconceito, que são os cursos tecnológicos. Eu sou formada em gestão financeira, um curso que eu concluí em 2 anos e meio. Nossa, só para ir muito tempo. No primeiro mês, como aluna, eu já poderia estagiar. Se eu tivesse numa faculdade convencional de 5 anos, sim, eu só poderia estagiar no 6º, no 7º ou no 8º período. Então, não existe melhor nem pior. Existe o meu perfil enquanto aluna e onde é que eu me encaixo, né? Então, as pessoas entenderem que o EAD tem qualidade, tem qualidade. Tem problemáticas, tem defeitos? Tem também. Tem também, que eu faço cursos online, faço cursos EAD e eu encontro dificuldade em algumas plataformas. Acredito. Né? Como também encontro no presencial. Né? Então, se hoje o Senac trabalha com o presencial, com o EAD, com o Flex e com o remoto, é porque tem público para isso. Sim. Né? E sim, qualquer um que escolha vai atender a sua necessidade. Né? Eu já fiz cursos presenciais que eu saí e digo, meu Deus, o que é isso? Né? Eu não sou uma aluna de ler slide, eu não chamo a minha atenção a aula que tem muito slide, porque se o professor ele for ler o que está ali, não me interessa. Ele me dê, eu imprimo, levo para casa e leio. E você mesmo consome, e eu mesmo vou usufruir daquele conteúdo. Mas se é uma pessoa que está falando e eu percebo que ela domina o assunto, ela pode estar no remoto, ela pode estar no EAD, pode estar no presencial, que eu, enquanto aluna, vou... Fica ali ouvindo, né? Então, o principal desafio que eu entendo é quebrar esse paradigma de que o EAD não é bom, não tem qualidade, mas também, no presencial, a gente identificar o perfil do aluno e não estar mais ministrando aula como se fosse há 20 anos atrás, né? Lá no Senac isso não acontece, porque o recurso que o meu instrutor ele precisa para dar aula, a gente fornece. Se é um data show, tem. Se é uma TV, tem. Se é som, tem também. Se ele precisa de material impresso, que é o que menos a gente utiliza, tem também. Se ele precisa de outros recursos, a gente providencia e o professor ministra aula. Ele não quer dar aula na infraestrutura que a gente tem, que é levar o aluno para o parque. Ele vai levar o aluno para o parque também. Então, a aula pode acontecer em qualquer lugar, né? E o aluno, cada vai depender do aluno, como exatamente. Você disse, né? Um aluno que é do EAD, a gente tem como levar o aluno para o parque? Talvez não. Mas a gente tem um curso EAD de turismo que tem prática. E a prática não é remota, não é à distância. É dentro de um ônibus viajando. Olha! Né? Então, no Senac tem suas particularidades. Né? Então, nem tudo vai ser 100% EAD, nem tudo vai ser 100% presencial. Tem ali as coisas que a gente faz para Vocês fazem, tentam conectar, né? Esses dois mundos, digamos assim. E Dimas, me diga uma coisa, como os ouvintes podem saber mais sobre os programas e incentivos aí do Senac? Legal. Na página do Senac, Pernambuco, ele consegue lá encontrar todas as informações e se tiver uma dúvida, a gente está ali pertinho do Euclides Dourado, na esquina, esperando ele para tomar um café, para explicar dos programas de aprendizagem que a gente tem, do EAD que a gente tem, do físico que a gente tem, dessa dificuldade que você conversou com Kedna, porque a nossa coordenação e nossos docentes, eles escutam, eles olham, e inclusive eles até sugerem aos alunos, olha, e nessa modalidade, o que é que você acha interessante e tal. Às vezes, quando eu estou viajando no município, que eu sento com o prefeito para conversar, o prefeito fala, isso aí está muito caro, isso aí não funciona não, tal. E a gente percebe nitidamente que o prefeito não sabe. Ele não sabe o que a cidade precisa, ele não sabe o que ela quer.
ele no entendimento dele, ele está achando, por muitas vezes ali, que aquilo é caro, que aquilo não cabe. E aí, quando a gente começa a mostrar para ele quais são os ganhos que o município vai ter, olha, bacana, então faz assim, eu estou te trazendo um curso de gastronomia para cá. Me fala por que está caro. Ele não fala porque está caro. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer tecnologia para você. Tá caro, mas me fala por que está caro. Porque é a resposta mais fácil, é você chegar. Então, o que é que a gente faz como instituição? A gente procura mostrar para ele o que é que ele precisa. Sim. Então, olha, a gente identificou, tá? Gerlane é uma parceiraça do Sebrae que faz esse trabalho de mapeamento, de pesquisa. Ela vai realmente colocar a equipe dela em campo. Olha, Dimas, a gente vai fazer um curso de maquiagem lá em Tupanatinga. Então, quando ela vem falar com a gente sobre esse curso de maquiagem lá em Tupanatinga, não é porque ela disse, eu quero fazer o curso de maquiagem em Tupanatinga. É porque ela já percebeu que tem demanda, né? Porque ela foi lá, ela viu. A gente faz um curso de maquiagem hoje com uma pessoa, amanhã ela já está trabalhando. Nossa, maquiagem já é. E são cursos que, para a gente, enquanto instituição, são caríssimos. Cursos na área de beleza e gastronomia. Mas a gente não economiza. Tem dias que a gente está conferindo material, que eu gosto muito da área de maquiagem, aí eu digo, meu Deus, eu não acredito que a gente está usando aqui tal marca que é caríssima, uma base é mais de R$90. Mas você lembra que a gente falou lá atrás da qualidade? Né? Então assim, a gente não usa qualquer coisa não. É produto de ponta, bons, né? Por exemplo, gastronomia. Não sou eu, nem Dimas, que dizemos o que vai ser comprado. É o professor que, pelo plano de curso, ele diz qual é o produto. E vocês dão essa autonomia, e ele diz até a marca, muitas vezes. Puxar a orelhinha também, viu? Ele diz até a marca. Estou ali para puxar a orelhinha também. Também, né? É o meu papel, né? Eu tenho que estar ali, mas ele diz até a marca que quer. Não pode ser uma marca diferente, porque vai dar diferença no ponto, enfim, né? Mas a gente não entende, a gente respeita, né? Respeita e sabe que a entrega vai ser muitas vezes superior ao que a gente está esperando. Pois é, e assim, no site do Senac Pernambuco a gente tem as informações dos cursos, do período, dos valores, a gente também tem o Instagram, que eu quero fazer a divulgação aqui, Senac PE, Sim. Você pode entrar lá, são 13 unidades que a gente tem no estado, então assim, às vezes Marta, que é a gerente de marketing, ela faz, mas tem que passar todo mundo no Instagram, né? E eu acho bacana isso, porque a gente tem 23 unidades pulsando ali, toda hora fazendo atividade, uma formando idiomas, outra formando saúde, uma gastronomia, e todo gestor tem aquela vaidade que eu tenho, de querer que a nossa unidade esteja ali na plataforma. Normal. Então é bacana, a gente tem o Senac PE, a gente tem o site do Senac Pernambuco, nós temos o Facebook também do Senac PE. Então, assim, temos as plataformas para cada pessoa. Estão ali marcando território. Né? Pois é. E tem também os telefones fixos, que é o 3764-2700, 3764-2701. Certo. E o celular, né, que é 99988-3934. Certo. E o 98874-8492. Então, assim, não tem desculpa de não conseguir falar com a gente. Desculpa, segunda né? a sábado. Você consegue falar de segunda a sábado, até às 12 no sábado, consegue falar com a gente. Mas assim, eu deixo com... Eu prefiro, eu vou voltar para o presencial agora, né? Que vá lá. Porque lá você consegue olhar a escola, conhecer o laboratório, conhecer a equipe de atendimento. Sim, sempre quando eu fui estudar nos lugares, eu disse, não, antes eu vou... Alguns não, alguns eu fui lá e bati de cara. Mas a maioria eu cheguei lá e disse, não, conhecer, né? eu quero estudar aqui, que eu acho que tem que ter esse sentimento também. Muito bom. Tá? Lá você vai ser muito bem acolhido. E é como eu te falei, a qualidade é o nosso foco. Eu acredito nisso. Há alguma coisa a mais que vocês queiram adoçar do que conversamos? Que vocês acreditam que vale a pena reiterar? Assim, reforçar o nosso compromisso, né? Com Garanhuns e com todos os outros municípios, né? Dizer que a gente
tá ali para atender, né, as demandas que surgem e também reforçar o quanto que é importante a gente investir. A gente que eu falo, não estou mais falando enquanto instituição, mas enquanto pessoa, enquanto profissional. Investir na minha formação e na minha educação. É isso que vai fazer toda a diferença na minha vida profissional. A minha trajetória não seria a trajetória que eu trilho hoje se eu não tivesse despertado para a educação, né? A educação tradicional, sim, mas também a educação profissionalizante, que eu penso que esse é o grande diferencial. Quando você se volta para uma educação profissionalizante, você está se preparando para o mercado de trabalho. Então, é dizer para esses jovens de todas as idades, né, que o SENAC está para atender essas pessoas, né, que eles se façam presente, né, lá na nossa escola, apresentem suas demandas, né, para que a gente possa também adequar os nossos serviços ao que eles estão procurando. Não existe fórmula mágica para ser bem-sucedido profissionalmente, mas a educação é o princípio, o meio e não tem fim. É verdade, é um vale grande salientar, pilar, é verdade. Né? O fim para nós é a tecnologia, que a gente é o meio é a tecnologia. O fim não tem limite. A gente tem que estar se capacitando o tempo todo, né? Tem que estar estudando o tempo todo. E o SENAC está aqui em Garanhuns e nos outros municípios para atender isso. Agora, é importante que as pessoas estejam lá também. Seja pelo telefone fixo, pelo celular, pelo site, pelo Instagram, mas entendam que nós estamos lá para servir não apenas o comércio, mas todo e qualquer tipo de negócio e segmento. Muito bom. Dimas, alguma mensagem final que gostaria de compartilhar aí com as pessoas que estão nos assistindo? Tem. Em nome do SENAC Pernambuco, eu já quero agradecer muito esse momento. Acho que foi muito bacana. Deu para a gente poder propagar um pouco mais do que é o SENAC. Quero também lembrar que a gente tem uma unidade Petrolina, nós temos Garanhuns, temos Caruaru. Sim. Estaremos inaugurando um grande equipamento em Serra Talhada. Uau. Finalizamos a obra esse ano. Não te confirmo se a gente inaugura esse, mas no próximo ano, aquela região ali do Mochotó, do Vale do São Francisco, né? Uma área que está numa crescente. Uau. Enorme. Em Recife, a gente também tem as outras escolas. E é só agradecer. Dizer que o SENAC está à disposição. Agradecer ao amigo Márcio Borba por esse momento, a Kedna aqui também. E dizer que, assim, conheci, virei seu fã. Você é uma pessoa muito bacana na área de tecnologia, referência, muito sucesso ao MapaCast. Tá? Espero poder estar aqui outras vezes. Com certeza. Mas não me chame, não. Chame pessoas diferentes. Tá? Não, mas outros temas surgirão que nós precisaremos da inteligência de vocês para contribuir aqui com novas mesas. Que né? coisa boa. E vai ser um prazer, tá? Estar aqui com você, contribuindo, aprendendo também, que é importante. E agora eu vou ver se eu consigo chegar em casa, porque meu rapazinho ficou de recuperação, né? Foi não? Foi. Eita dó. Ficou de recuperação. Aí pronto, quando que a Edna me disse sobre o incentivo para estudar, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe era incentivo. Se eu não passasse, era sua. Óbvio que incentivo. Aí, meu amigo, aí tinha que... Pense no medo que eu tinha, torava de medo de reprovar, que a sua era grande. E eu dormi com os couro quentes durante uma semana. E eu já cortei, eu falei pra mãe, a gente tem um projeto aí de um presente pra ele agora no final do ano. Eu disse, olha, me entregue português e matemática, que foi onde você ficou, que a gente conversa, né? Aí, tá bom, papai. Aí eu vejo se eu chego. Minha esposa já mandou uma mensagem dizendo que colocou a pequenininha pra dormir, pra ficar só eu e ele ali na mesa. Muito Vamos bem. lá, né? A estudar e ajudar ele nesse momento que pra ele é difícil. Porque quando a pessoa é criança, meu Deus do céu, 2 mais 2 é... Matemática e português foi... E me doeu o coração. Esses dias a gente entrou no elevador lá no prédio e tal, e ele começou a chorar, né? Eu disse, aí eu dá aquele motivacional dele, disse, filho, olha, veja só, seu pai ele já ficou diversas e diversas vezes em recuperação. Isso assim, é normal, acontece. Não é algo que tem que estar acontecendo, tá? Sim. Mas assim, poxa, cara, levanta a cabeça, vamos sentar, vamos estudar, me fala qual é a tua dificuldade e a gente vai passar por isso junto. Pronto. É isso aí. E é isso aí. Acho que pai, família é pra isso. É isso. Sucesso, viu? Obrigado. Amém. Muito Obrigada, eu viu, que Ed, agradeço a você, pelo espaço. Agradeço a você, Dimas. E já quero deixar aqui um convite. Sim.
Da noite que eles deviam, Não, né? da noite que da eles noite que envios eles ainda deviam, tem tempo para acontecer, né? Tá. Para ela ir lá, né? Vou, antes que o ano Visitar, acabe. não só visitar a escola, mas conversar com os nossos alunos sobre esse universo. Vamos embora, vamos Né? embora. Eles adoram quando a gente leva pessoas de Legal. fora para contribuir, né? Sempre eles saem com novas Vou dizer a ideias, sites. Para eles poderem ganhar dinheiro. Pois é, né? Eles adoram isso. Então já fica aí o convite, Legal. certo? Para você ir lá nos visitar e bater um papo lá com os nossos alunos. Vamos sim abrir Viu? de fato, né? A gente brinca e tal, mas abrir de fato o olhar das pessoas para esse mercado. Tenho muitos amigos faturando muito, né? Que acompanham o nosso canal, sabe quantas pessoas já passaram aqui milionárias em Garanhuns faturando com o digital. Então, vai ser bênção contribuir lá com o pessoal e dizer que é possível sim, né? Que o digital é muito forte e que temos inúmeras pessoas dentro da nossa cidade vivendo uma realidade né, surreal. Exatamente. Né? Então, pessoal, quero muito agradecer aqui aos nossos convidados mais uma vez. Que bate-papo bacana, né? Bom demais conversar com gente inteligente, né? Meu filho, a conversa vai longe. Quero agradecer a vocês que ficaram aqui conosco até o final. Não se esquece de se inscrever nesse canal, né, João? Que a nossa próxima meta é 5K, pelo amor de Deus. Nos ajuda aí, não custa nada, nunca te pedi nada. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, deixa o comentário também. Não quero nada também, né? Eu só quero tudo. Um pouquinho do tempo. Não custa nada, pra falar a verdade, né? Eles até que fazem bastante, né? Sempre estão lá mandando mensagem de apoio, recebo sempre mensagem lá no meu Instagram, pessoas que estão amando. Acreditem, fui olhar as estatísticas do meu canal. São Paulo é o lugar que nós mais somos assistidos. Tá vendo? Legal. Em primeiro lugar, fiquei impressionada, tu viu, João? Segundo lugar, que é Garanhuns. Tá Nossa, vendo? fiquei muito impressionada. O número é bem próximo, para falar a verdade, mas São Paulo é em primeiro lugar. Muito obrigada pela audiência de vocês. Mais uma vez, obrigada por ter ficado conosco aqui até o final. Vamos em breve para o próximo episódio. Muitos testemunhos e coisas vindo aí pela frente. E é isso. Deus abençoe e até lá vista.